dando continuidade, nós temos aí na página 21 a queda de Constantinopla. Ou seja, lembra aquela sede da nova igreja inaugurada por Constantino, que foi perseguida pela igreja de Roma? Infelizmente essa igreja, essa cidade, essa capital da fé, ela vai ser destruída pela força da igreja de Roma. Então, bastante importante nós atentarmos para essa informação. Repito, essa parte da história da igreja é um pouquinho chatinha, mas é importante para nós conhecermos a história da igreja de Cristo. Bom, a queda de Constantinopla. A queda de Constantinopla, em 1453, eu estou na página 22, finalzinho dela, foi assinalada como linha divisória entre os tempos medievais e os tempos modernos. Província após província do Grande Império foi tomada até ficar somente a cidade de Constantinopla, que finalmente em 1453 foi tomada pelos turcos, sob as ordens de Maomé II. O templo foi transformado em mesquita. Constantinopla, que hoje é Istambul, na Turquia, tornou-se a capital do Império Turco, e assim terminou também o período da igreja medieval. Resumo da apostasia. Esse período em que a Igreja Católica sai da Igreja de Cristo. Vamos fazer um resumo. Bom, mencionaremos algumas das doutrinas que não têm apoio nas Escrituras Sagradas e quando foram implantadas na Igreja. Bom, nós vamos ver aqui o ano e a doutrina em que ela está sendo ensinada. Nós temos o ano de uma falsa doutrina e a doutrina propriamente dita. Eu estou na página 23, gente. Ano e doutrina. Veja alguns dogmas e algumas crenças contrárias às Escrituras Sagradas que surgiram nesse período da igreja medieval, período em que o desenvolvimento da igreja de Roma acaba ganhando o mundo inteiro. Bom, em 310 foi instituído a reza pelos defuntos. Em 320, o uso de velas. Em 375, culto dos santos. Em 431, culto à Virgem Maria. Em 503, a obrigatoriedade de se beijar os pés do Papa. Em 850, o uso da água benta. Em 993, a canonização dos santos. Em 1073, o celibato sacerdotal. Em 1184, a instituição da Santa Inquisição. Em 1190, a venda de indulgências. Em 1200, a substituição do pão pela hóstia. Em 1215, o dogma da transubstanciação. Em 1229, a proibição da literatura bíblica. É aquilo que eu disse. Eles vão confiscar as Bíblias e vai deixar o povo sem informação. E o povo sem informação, com a informação apenas na liderança da igreja, o povo vira massa de manobra. Em 1316, a instituição da reza Ave Maria. Em 1546, a introdução dos livros apócrifos, que são aqueles livros adicionais na igreja da Bíblia Católica. Em 1870, o dogma da infabilidade papal, ou seja, é nesse ano, em 1870, que foi decretada a lei de que o Papa não erra. Fazer o quê, né? Em 1950, a ascensão à Virgem Maria. Ou seja, a partir do ano de 1950 ficou decretado que a Virgem Maria também subiu aos céus como Jesus fez. Ou seja, hoje Maria seria a quarta pessoa da Trindade. Amém? Bom, na próxima aula nós estaremos estudando o período da Igreja da Reforma. É o período do surgimento de Martinho Lutero contra as 95 teses da Igreja Católica. Deus abençoe vocês, aproveitem essa aula. Eu sei, repetindo, é um período da matéria em que é um pouquinho chatinho, porque trata-se mais de você ler para entender todo o contexto da igreja, mas semana que vem nós estaremos estudando a Igreja da Reforma, os avivamentos promovidos pelos homens de Deus, e que esse avivamento chegou até nós, a igreja dos dias de hoje.
Que Deus abençoe vocês. Forte abraço. Até mais.